Kawhi Leonard está saudável e fazendo vítimas. Eu tenho até medo de falar assim com tanta vontade que ele está saudável e sair a notícia de que ele se lesionou descendo do carro ou qualquer coisa desse tipo. Mas enfim, vamos falar aqui sobre o impacto dele nesse jogo 2 e também um pouco sobre quem ele é de fato quando tá saudável, porque esse jogo foi insano. Se você assistiu o jogo, você viu que o Kawhi beirou a perfeição na partida. Foi 4 de 7 da linha dos 3 pontos, que dá um aproveitamento de 57,1%. Mas o que assusta foi que ele ficou 15 de 19 dos arremessos de quadra e isso é um aproveitamento de 78,9% dos arremessos de quadra. Gente, isso é uma insanidade. É um dos jogos mais eficientes que eu já vi alguém fazer na vida, com tanto volume de arremesso, 19 arremessos de quadra. E toda essa eficiência, além de 3 rebotes, 5 assistências, 2 roubos e 1 toco. Tudo isso com uma falta cometida e 1 turnover. Então quando eu digo pra vocês que o Kawhi beirou a perfeição nessa partida, sim, ele beirou a perfeição nessa partida. E o Nikola Jokic não conseguiu receber muito legal não essa partida dos Clippers. Eu vou pedir licença aqui, fazer um apêndice nesse vídeo, que é pra falar mais sobre os Clippers e o Kawhi, pra falar um pouco do Jokic. E eu vou tomar bastante cuidado com o que eu vou falar sobre o Jokic aqui, porque ele é um jogador que eu admiro muito e que eu sei que se eu falar uma ou outra palavra que vocês entendam errado, isso vai gerar uma discussão aqui que não é onde eu quero chegar. Mas o Jokic não estava confortável nesse jogo. Ele estava completamente irritado. Ele estava irritado com os companheiros de equipe, ele estava irritado com os próprios erros, ele estava irritado com a fisicalidade que o Los Angeles Clippers impôs, ele estava irritado com a arbitragem por não apitar o que ele considerou serem faltas como decorrência dessa fisicalidade do Los Angeles Clippers, e isso fez com que o Jokic errasse muita coisa e fizesse escolhas ruins de passe. E falar isso é muito pesado porque o Jokic não costuma errar nas escolhas de passe. Ele é um cara cuja maior característica é sempre fazer a melhor escolha, seja para ele, seja para os companheiros. As escolhas do Jokic sempre estão no patamar de colocar quem vai receber a bola numa melhor condição de arremessar do que ele mesmo. Se ele julgar que ele tem a melhor condição de fazer a cesta, ele vai ter esse arremesso. Mas nesse jogo, parecia que ele não estava tendo a capacidade de definir quem teria ali a melhor situação de jogo, quem teria ali o melhor arremesso. E por isso às vezes ele ficava na dúvida entre arremessar, entre passar, e os Clippers, sendo tão físicos assim, faziam com que o tempo que ele tinha para decidir entre o passe e o arremesso fosse menor. E eu que estava completamente desconfortável dentro de quadra, isso é fato. Eu disse que ele errou muito porque ele teve 7 turnovers na partida, o que é completamente incomum para o Jokic, e a fisicalidade dos Clippers teve influência nisso, e ontem foi um dia de Libertadores nos playoffs da NBA. Knicks e Pistons foi um jogo completamente físico, muita vontade de vencer e pouca qualidade no basquete. O jogo dos Clippers e dos Nuggets teve mais qualidade no basquete sim, mas ainda assim foi um jogo onde a vontade de ganhar estava maior do que a qualidade do que a gente estava assistindo ali. Mas o que eu vou falar agora aqui faz parte do que eu disse sobre ter cuidado em como criticar o Jokic, porque na partida ruim que ele teve, né, nessa partida desconfortável, ruim acho que é melhor não dizer, nessa partida desconfortável que ele teve, ele fez 26 pontos, pegou 12 rebotes, deu 10 assistências, teve 50% de aproveitamento da linha dos 3 pontos e 50% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Esse é um jogo desconfortável para o Nikola Jokic. Tamanha é a aberração que ele é como um jogador de basquete. Mas para mim, ele ter um jogo desse calibre e o time ainda perder a partida significa algumas coisas. Uma dessas coisas é que se ele não for perfeito nos próximos jogos, os Nuggets não vão conseguir vencer os Clippers. A outra coisa é que fica cada vez mais escancarado que o time dos Nuggets não tá à altura do jogador de basquete que o Nikola Jokic é. A distância que existe entre o Jokic e o segundo melhor jogador, que é o Jamal Murray, é muito grande. E eu sei que poucos jogadores na NBA toda vão chegar perto de ser quem o Jokic é, mas eu acho que dá para o encaixe de uma segunda opção ser melhor do que o Jamal Murray é para o Nikola Jokic. E eu não quero aqui tirar a responsabilidade de cima do Nikola Jokic do fato de que ele errou muito e por isso o time perdeu, mas eu acho que uma afirmação não vai anular a outra. A primeira afirmação sendo Jokic errou e o time perdeu também por conta dos erros dele, e a segunda afirmação sendo o time não tá à altura, o elenco não tá à altura do jogador
jogador que o Nikola Jokic é. E esse é o fim do apêndice para falar de Nikola Jokic nesse vídeo. Vamos voltar pro Kawhi Leonard. E ao contrário do Jokic, o Kawhi estava completamente confortável em quadra. Obviamente com a expressão de sempre, sendo um fan guy. E assistir esse jogo me fez pensar numa afirmação que eu faço de tempos em tempos, que é que o Kawhi Leonard, na minha opinião, é o maior IC da história da NBA. Maior até que o Derrick Rose, porque o Kawhi tem 2 títulos, 2 Finals MVP. Tem também 2 prêmios de melhor defensor da temporada, já liderou a liga em roubos. E pela pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo aqui, só o Kawhi Leonard e o Hakeem Olajuwon têm 2 Finals MVP e 2 prêmios de melhor defensor da temporada na carreira. Se você souber de outro jogador aqui, porque minha pesquisa foi rápida para fazer o vídeo já no dia, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer essa correção, vou fixar o comentário possivelmente. Mas o Kawhi Leonard é tudo isso se lesionando e se ausentando tanto quanto ele se lesiona e se ausenta na própria carreira. Agora imaginem vocês se o Kawhi fosse um jogador que não se lesiona tanto, que se mantém saudável, que tem longas sequências de jogos e que pode demonstrar uma constância dentro de quadra. E se Kawhi Leonard fosse um cara que tivesse se mantido saudável em alto nível durante a maior parte da carreira dele? Quantos títulos ele teria? Em quais discussões a gente estaria colocando Kawhi Leonard? Ao lado de quais nomes a gente estaria citando o nome do Kawhi Leonard? Pelo menos uma vez por mês esse questionamento surge na minha cabeça, e dessa vez foi por conta dessa partida onde o cara teve quase 80% de aproveitamentos arremessos de quadra, tentando 19 arremessos. É uma insanidade. Enfim, a série agora vai empatada para Los Angeles e pode ser que ela volte para Denver com uma vantagem de 3-1 para os Clippers, por exemplo. E se esse for o caso, claramente fica muito difícil reverter uma vantagem de 3-1. E aí eu me pergunto, o que é que vai ser desse time se ele for eliminado no primeiro round dos playoffs? A princípio, eles podem culpar o Michael Malone, por exemplo, e eu vejo 2 possíveis desculpas aí. O Michael Malone foi demitido, faltando 3 jogos para o término da temporada regular. A gente fez cagada aí e por isso o time não avançou, o que eu acho improvável um front office assumir que fez cagada. A segunda possibilidade de discurso é: essa foi a cagada que o Michael Malone e sua trupe deixou por aqui, por isso a gente foi eliminado no primeiro round dos playoffs, vamos juntar todo mundo, reorganizar comissão técnica e front office e voltar para o ano que vem, e aí sim a gente vai disputar. Eu acho que essa vai ser a linha adotada se os Nuggets forem eliminados agora já no primeiro round dos playoffs. Até porque pouca gente dentro dessa liga está disposta a assumir que errou em alguma coisa. A questão para mim é que se eles forem eliminados agora e as coisas não mudarem drasticamente em Denver, eu vejo um mundo onde o Nikola Jokic pede uma troca, onde ele pede para sair da franquia. Porque se para ele é só um trabalho, a NBA funciona como um trabalho e o que ele quer é estar assistindo os cavalos dele correr, pode ser que ele só procure um lugar onde ele tem melhores condições de trabalho. E na minha opinião, mesmo que os Nuggets passem dos Clippers, eles não têm fôlego para continuar longe nesses playoffs. Pelo que eu já citei nesse vídeo aqui, pela distância entre a qualidade do elenco e a qualidade do Jokic, e consequentemente pelo fato de que se o Jokic não tem um jogo praticamente perfeito, se ele não faz uma partida histórica, o time não vence. Eu acho muito que o Oeste evoluiu bastante, mas os Nuggets continuam estagnados naquele elenco, naquela forma de jogar de quando eles foram campeões. Sobre os Clippers, a pequena impressão que eu tive é que com o Kawhi jogando nesse nível, muita coisa é possível. Eu ainda não acho que eles têm time para chegar numa final de conferência, por exemplo, mas eu acho que eles têm time para dar muito mais trabalho do que a gente pensou que o Los Angeles Clippers poderia dar. E eu posso estar enviesado por esse jogo do Kawhi, mas eu começo a ver nos Clippers mais potencial para essa temporada, para uma corrida nos playoffs, do que eu vejo nos Nuggets. E para agora é só isso que tá tendo mesmo. Se eu não falei de alguma coisa que você viu durante a partida e quer citar, cita nos comentários. Eu sempre digo que eu aprendo muito com vocês e isso é verdade. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, por favor, cite também nos comentários. Já mudei de opinião muitas vezes, lendo a opinião de vocês e falando, caramba, isso aqui faz muito mais sentido do que a merda que eu falei em 20 minutos de vídeo aqui. Então, se você gostou desse vídeo também, deixa sua curtida, considere se inscrever para não perder os próximos, e se quer assistir outro vídeo nesse exato momento, é só clicar nesse que está aparecendo agora na sua tela. Até mais e eu te vejo no próximo.